isso já era indício de que o cérebro dele estava inchando e precisando, né, de uma cirurgia de emergência. O estado de saúde dele é muito grave. Eu não posso dar esperança para a senhora. Eu liguei, assim, de momento para o nosso pastor estava em Curitiba, e ele disse, eu já estou chegando aí, e ele foi, e ele ficou, e a gente fez corrente de oração ali no saguão do hospital. Fala, Marquinho! Muito bem, hoje no canal do Fala Marquinho, nós estamos recebendo esse casal abençoado, Enéas e a Kátia. Eles estarão trazendo uma parte da história de suas vidas, onde com certeza marcou toda a trajetória deles até aqui, mas principalmente com o Enéas, né? Onde ele teve um imprevisto no meio do caminho e teve um grande livramento do Senhor na vida dele e com certeza na vida de toda a família. Sejam muito bem-vindos ao canal do Fala Marquinho, Enéas e Kátia, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado, Marquinhos, pelo convite, para que eu possa mostrar essa história de superação, né, do que Deus fez na minha vida. Eu também quero agradecer, Marquinhos. Para mim é um privilégio poder falar daquilo que Deus fez na nossa vida e encorajar as pessoas também, né, a perseverarem. Perseverança no dia de hoje é uma chave muito poderosa, né? Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós queremos conquistar, as maneiras das quais nós queremos romper, hoje está muito ligado à perseverança. Muitas vezes vai até um ponto e se para, né? Não é para mim, não dá mais. Mas eu quero trazer, intitulando, né? Trazendo um título para essa nossa conversa de hoje. Eu quero ler assim, ó: da morte para o milagre da vida. Eu não vi outro tema qual eu poderia trazer, da morte ao milagre da vida. Então, temos uma pequena leitura desta forma. Contextualizando, né, da seguinte maneira: nós nunca devemos subestimar os cenários que estão à nossa volta, mesmo que teoricamente se tenha total controle e habilidade para administrar aquela situação, né? Por que eu estou falando isso? O Enéas é construtor e num dia comum de trabalho, um acidente transformou tudo em uma luta pela sobrevivência. Enéas, conte para nós um pouco mais dessa história que aconteceu. Então era mês de junho, né? E um dia normal, como tantos outros, né? Que a gente passa, amanhece, você vai para a luta, volta à noite, dorme, no outro dia repete. E esse dia era uma quarta-feira, não foi diferente. Eu com os meus afazeres, tal, saí, dei um serviço, fui para casa onde eu ia fazer esse concerto no telhado. E como você falou, habilidades, né? A gente confiar nas habilidades da gente. Isso me lembra muito, né? Aquela passagem do apóstolo Paulo, né? Que Deus coloca o espinho na carne dele para que ele sempre lembre que ele não tem o controle de nada, né? Quem o controle é de Deus sempre. E esse dia eu sempre que eu subia em telhado ou tinha algum serviço de telhado para fazer, ou quem ia fazer, eu falava, olha, você perca 1 hora, perca 2, mas olhe todo o madeiramento, olhe as partes podres, as partes, para você depois subir com mais segurança. E eu, esse dia, na correria, achando que estava tudo sob controle, peguei e subi sem prestar atenção nesse detalhe. E aí até executei um pouco do serviço, mas num passo errado meu ali em cima do telhado, eu caí em cima. E falo sempre, né, uma altura pequena, era 2,5 metros, mas foi o suficiente para mim só acordar dias depois
no hospital, quando eu já estava ali machucado, ferido, e Deus agindo na minha vida, porque sem Deus eu não conseguiria nada. Mas a Kátia, que né, trabalha na área de saúde, ela estava ali e ela pode até me falar mais sobre a minha situação lá nesse dia, né? Porque eu não lembro nada a partir daí. Depois que você caiu, então ali deu aquele passo em falso, você já não lembra de mais nada? Mais Nada. É. Eu, para falar que eu não lembro de nada, quando eu acordei, que eu estava no hospital, eu não sei quantos dias já fazia, mas eu lembro que eu olhei em volta, né, aquele ambiente hospitalar, e eu falei, porque eu sempre acreditei em Deus, né? E eu falei, Deus, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar e não vou questionar. Que seja feita a sua vontade. Sim. Mas foi isso, o que eu lembro, assim, né? Aí depois, muitas pessoas foram me visitar lá, eu não lembrava que elas tinham ido me visitar. Aí a Kátia pode falar melhor dessa parte aí, que ela acompanhou todo o processo, né? Mas foram dias que, para mim, não foi difícil. Eu falo assim, para mim não foi porque eu não lembro de nada. Não lembro nem sentir a dor. Tive um apagão total. Tive um apagão total. Então, quem sofreu mais foi a Kátia nessa parte, né? E as pessoas que foram me visitar, viram meu estado, depois até relataram algumas coisas para mim, mas a Kátia pode falar melhor sobre essa parte. É isso que eu ia perguntar. A Kátia, sendo da área da saúde, já se encontrou, presenciou muitas e muitas situações, desde das mais leves, vamos colocar assim, quanto das mais agudas, né? E aí, de repente, você se encontra dentro de uma situação que não é nem leve, nem média, é algo muito grave. E como foi a tua reação? Foi uma surpresa? Algo assim que, puxa vida, tô no meu dia a dia normal, de repente eu tô atendendo meu marido. Mais ou menos assim. Então, nesse dia, como a Inês falou, era uma quarta-feira. Eu trabalhava no Hospital Unimed, né, na época, e eu fazia um plantão de 12 horas por 36 horas de descanso. E nesse dia eu estava trabalhando e a gente não podia, durante o serviço, ficar com o celular, né? Então, a pessoa que ele estava trabalhando estava tentando entrar em contato comigo para me dizer que ele tinha caído. E como eu não estava com o celular, ela não conseguia me achar. Aí ele foi até o hospital onde eu trabalhava lá e tentou por diversas vezes, falou meu nome, ele não sabia muitos detalhes, né, sobrenome, né? Até que a minha gestora me achou e me levou até a portaria. Quando eu enxerguei a pessoa lá na portaria, eu falei para ela, o meu marido caiu do telhado. Como se fosse, assim, um aviso, assim, bem... E eu fui falar com ele, ele falou assim para mim, o Enéas caiu do telhado, mas tá tudo bem. E como você falou, para quem trabalha na área de saúde, né, a gente sabe que não é o tamanho da queda, né? Às vezes uma queda pequena pode fazer, como foi que aconteceu com ele, né? Fez um estrago grande. Aí eu fui com essa pessoa até o hospital, porque quando ele acionou o SIAT, né? Que é quem socorre essas quedas, eles não sabiam que eu tinha o plano de saúde, por eu trabalhar no Hospital Unimed, né? Então, eles levaram o Enéas lá para o Hospital Regional. Aí eu fui de carro com essa pessoa até lá. Eu cheguei no Hospital Regional e no caminho, assim, essa pessoa me falando que ele caiu. Quando ele caiu, começou a sair sangue do nariz, sangue do ouvido. E eu, como você fala, eu trabalhando na área de saúde, eu já sabia a gravidade da situação, né? Da cabeça ainda? Sim. Bateu, como ele falou, a cabeça numa viga de concreto, né? Então, e segundo o que a pessoa me falava, ele passava muitas vezes a mão assim na cabeça, e eu já imaginando que era o sangue que estava ali dentro, né?
Então, quando eu cheguei lá, não me deixaram entrar no hospital, mandaram eu ir para casa, aguardar a assistente social me ligar. E naquele dia era um dia comum que o Inés teria que buscar o nosso filho na escola. E eu tive que buscar meu filho na escola e contar para o meu filho tudo o que estava acontecendo. Quando eu cheguei em casa, assim que eu cheguei, a assistente social me ligou e disse assim: eu preciso que você retorne agora para o hospital. Seu marido teve uma intercorrência, ele vai entrar para uma cirurgia de emergência. Voltei para o hospital e ali eles me deram a informação que ele tinha chegado acordado, mas muito confuso, teve que ser contido ali. E na linguagem da área de saúde, ele teve um vômito a jato. E isso já era indício de que o cérebro dele estava inchando e precisando, né, de uma cirurgia de emergência. Fizeram uma tomografia realmente. Fez um derrame muito grande na cabeça, né? O nosso cérebro é uma caixa e ele não tem para onde sair, né? Tinha que ser uma cirurgia de emergência. Então, foi para cirurgia. A cirurgia demorou 7 horas. A médica que cuidou dele teve que fazer uma craniectomia, que eles retiram a calota craniana. Muito grave. Porque o cérebro incha. Aí o cérebro precisa para desinchar dessa retirada do osso, né? Eu fiquei esse tempo todo ali no hospital, aguardando, e eu liguei, sim, de momento para o nosso pastor estava em Curitiba, e ele disse: eu já estou chegando aí, e ele foi, e ele ficou, e a gente fez corrente de oração ali no saguão do hospital, todo mundo orando, veio algumas pessoas da minha família, e aguardando a notícia da médica, né? Então, como eu falei, demorou 7 horas a cirurgia do Enéas. Quando a médica saiu do centro cirúrgico, eu estava na porta do centro cirúrgico aguardando. E eu me recordo assim como se fosse ontem, né? Ela estava com um all-star branco, uma médica bem pequena, bem mocinha até, bem jovem, com a roupa toda ensanguentada. E ela falou assim para mim: a cirurgia do teu esposo foi muito sanguinolenta. O estado de saúde dele é muito grave. Eu não posso dar esperança para a senhora. Aí eu disse para ela assim: eu trabalho na Unimed. Ah, já me falaram que você trabalha na Unimed, mas eu não vou liberar você levar ele hoje para a Unimed. Ele precisa de pelo menos 24 horas de observação aqui nesse hospital. Foi o que aconteceu, né? Ele ficou, não tinha leito de UTI na época no hospital regional, ele ficou na sala de emergência, aguardando essas 24 horas para a gente conseguir a transferência dele para a Unimed. A médica que fez a cirurgia dele, uma excelente médica, era da mesma equipe do médico que recebeu ele lá na Unimed, né? Então o médico já sabia bem do que tinha acontecido. Com 24 horas eu consegui levar ele lá para o Hospital Unimed, e lá no Hospital Unimed foi uma luta bem grande, né? O atendimento foi muito rápido, então. A gente conseguiu transferir ele com 24 horas, que era o que a médica tinha pedido, e lá na Unimed foi uma luta, né? Porque ele deu entrada o acidente foi no dia 7 de junho, dia 8 de junho ele deu entrada na Unimed, ele estava sedado, e o médico resolveu desligar a sedação dele no dia 9, e o comum, assim, é que desliga a sedação em 24, 48 horas a pessoa retorna. O Inés demorou uma semana para retornar da sedação. E nessa uma semana, assim, para mim, foram altos e baixos. Então, eu lembro que o acidente foi na quarta, na sexta-feira teve uma vigília aqui na igreja. E eu vim na vigília e eu conversei com uma pessoa, eu falei assim: se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu não entendo agora, eu não entendo por que eu estou sofrendo tudo isso. Mas eu coloco diante de Deus todas as coisas, e eu creio que tudo Deus tem um propósito. Eu participei dessa vigília, o Senhor Deus falou muito comigo, e eu falei assim que é bem difícil, porque quem vive isso, de verdade, Marquinho, a pessoa perde a força de orar. Você vai diante de Deus, assim, você não consegue expressar aquilo que você está sentindo. Então eu chorava muito. Eu lembro que eu
me trancava assim no banheiro, no meu quarto, e eu só chorava. Eu não conseguia expressar. Aí eu ligava para a pastora Silene, eu ligava para a Luísa para pedir esse apoio. E eu tive sempre esse apoio. E o Enéas demorou uma semana para acordar. Ele acordou no dia 15, no dia do aniversário do meu filho. Só que quando ele acordou, ele falava que nosso filho tinha 3 anos. Eu liguei para a pastora Silene e falei, pastora, eu não aceito que o Enéas tenha lembrado lá do passado, porque eu quero o meu marido de volta, eu não quero aquele marido lá quando meu filho tinha 3 anos, que ainda estava em construção, em transformação, né? E a pastora dizia, calma, as coisas são assim mesmo, ele precisa recuperar essa memória, não fique tão nervosa. E eu chorava muito, eu chorava. E interessante falar que a minha gestora lá na Unimed queria me dar férias. Ela falou, não, tire um tempo de férias, né? Eu falei, não, eu quero ficar aqui perto dele. Eu trabalhava um dia, no outro dia eu ficava com ele. Eu trabalhava um dia, no outro dia eu ficava com ele, né? A UTI, ela é bem restrita, né? Então, as visitas são bem... Tem os horários tudo certo de visita, né? E foram tempos de muita luta, mas eu creio assim que Deus fez grandes coisas naquele tempo. Deus conseguiu assim trazer a gente como família para mais perto. Eu tive apoio de muita gente. Eu tive apoio tanto da minha família biológica quanto da minha família espiritual. Isso é muito importante. Amigos assim que o Enéas tinha lá de trás assim vieram procurar, não só por curiosidade, mas vieram ajudar mesmo. A gente teve muita ajuda, sabe? Então, assim, eu creio assim que para tudo Deus tem um propósito. E esse milagre, que é um milagre na vida do Enéas, veio para fortalecer a nossa fé. E como você falou, eu profissional da área de saúde, eu sabia que diante dos médicos as coisas não estavam 100%. Inclusive, o médico sempre que vinha falar comigo, ele dizia, né? Não tem reação, não acordou. E eu tinha bastante acesso a isso, né? Então eu acabei acompanhando essa evolução dele pela facilidade ali de entrar no prontuário do paciente, né? Até eu ia perguntar, né, para você, você vendo a gravidade, né, os médicos vindo e trazendo, né, essas dúvidas, essas inseguranças. Aí você comentou a respeito da fé, e também é a fé e o lado emocional, né? Até porque você, mesmo, vamos colocar assim, não estando totalmente sozinha, você é quem estava carregando o peso emocional de toda a tua casa. Sim. Né? Então, eu creio que foi na fé e no apoio dos amigos, né, que você encontrou a força para você realmente lutar e passar por isso, né? Verdade, Marquinhos. Eu falo assim que o Enéas, ele era meu braço direito, ele buscava meu pia na escola, levava meu pia na escola, ele que ia no mercado, ele que fazia as compras do mercado. Então, assim, eu, de repente, como você falou, assim, de uma hora para outra, que você não planeja, porque você acha que está tudo ok, você virar a dona da casa, a provedora da casa, porque ele estava nessa situação, e eu tenho meu filho, né, que eu também tinha que cuidar dele. Sim. Então, a nossa rotina, assim, ela mudou radicalmente, né, dentro da nossa casa. E eu queria dizer, assim, que em nenhum momento eu perdi a minha esperança. Em nenhum momento eu perdi a minha esperança. Porque diante da medicina não tinha como. As minhas colegas lá da Unimed que falavam, como que você tá aqui dando risada? Como que você tá aqui como se não tivesse acontecendo nada? Eu falei, meu Deus, é grande. Eu sempre falei isso para as meninas, o meu Deus é grande. E eu preciso estar aqui. Eu estou aqui perto dele, eu sei que ele está ali. Para mim era um conforto saber que eu estava ali, sabe? Que do ladinho era só eu descer, eu já estava ali para visitar. Estava então, acompanhando. Estava né? acompanhando tudo. Enéas quer trazer mais algo que veio à memória, assim?
Então, como eu falei, eu desse tempo de hospital eu não tenho lembranças, né? Mas assim, depois saindo de lá, vindo para casa, eu estava debaixo dos cuidados da Kátia direto, né? Porque exigia isso, né? Sim, com certeza. E eu me via assim, eu sempre fui aquela pessoa que, eu vou fazer isso, eu não perguntava nada, né? E de repente eu me via ali tendo que ser submisso, né, à Kátia ali. Mas eu entendi que aquilo era necessário, né? Não porque eu tenho que fazer isso. Falei, não, mas a obediência que eu devo a ela por tudo que ela está passando, né? Pelo trabalho que ela está. Eu lembro que ela, na época, ela começou a trabalhar em 2 lugares, né? Para poder manter a casa, que eu não tinha entrada de lugar nenhum de dinheiro, né? E ela trabalhava praticamente todos os dias para ser a provedora da casa. E eu falei, então, nada mais justo do que eu ser obediente agora, com né? certeza. E lógico, em algumas coisas eu posso ter falhado, né, nessa parte da obediência, mas eu tentei ao máximo ser obediente porque, primeiro, que ela tinha a experiência na área de saúde, né? Com certeza. E segundo, que ela que estava tomando conta da situação ali. Até porque você estava bem debilitado, né? Bem debilitado. E como já foi falado, a questão da memória, né? A memória estava atrasada, né? Ela estava atrasada, então provavelmente se você se permitisse, vamos colocar, embalar em fazer qualquer atividade, poderia ser que não houvesse uma resposta correta mediante a situação que estava ainda em desenvolvimento, né, de recuperação. Exato. Eu lembro também, assim, falando um pouco dessa questão da memória, que quando nós fomos visitar, né, sei lá, não sei se você vai lembrar, acho que logo que você voltou, né, acho que uma semana mais ou menos, né, Kátia? Aí nós estávamos ali, nós cantamos, e vi algo assim, o detalhezinho que Deus estava no controle das coisas. Falar, como o pessoal fala, você não falava coisa com coisa. Não. Mas o louvor você cantava. Sim. O louvor você cantava, sabe? Você cantava, você pedia louvor, aquele louvor, tal. Cantava junto, sabe? E por isso que eu digo assim, confirmando, né, ainda mais o que você falou, que Deus, ele esteve no controle. Totalmente no controle. E hoje você está aí. Você está restaurado? 100%. 100%, né? Eu costumo sempre falar, quando eu dou esse testemunho, às vezes, para pessoas que não me conhecem, eu falo, gente, o que eu posso garantir para vocês é que Deus não faz nada pela metade. Certeza. Quando ele age 100% e ele faz completo a obra dele. Então eu falo, se eu estou aqui hoje é porque Deus agiu na minha vida. E Deus me deu essa oportunidade de eu estar aqui falando. Até esses tempos eu estava trabalhando e daí uma época de chuva, começou a chover, a gente parou o trabalho, né? E eu testemunhando, contando, né? E me veio à memória o Salmo 139 que fala que Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, que ele sabe todas as onisciente, né? E eu falando para ele, gente, Deus sabe, escreveu os nossos dias antes de nós nascer. Daí um dos cidadãos me falou, viu, mas se Deus sabe, então por que aconteceu com você? Então o Deus que você está crendo não é assim tão bom quanto como você fala. Eu falo, gente, não, a questão não é que Deus queria isso para mim. Deus sabia o que eu seria. Mas as minhas escolhas me levaram a isso, né? Então eu pude ali dar uma
ministrado para que ele soubesse que as nossas escolhas, nossas decisões nos levam a alguma situação que pode levar nós até a morte. Com né? certeza. Mas que Deus também ele é misericordioso para conosco, né? Sempre, né? Tem o versículo lá que fala, né, que a misericórdia de Deus se renova todos os dias e que é o único motivo de nós não sermos consumidos. Então, assim, eu falo, por mais a minha vida regressa antes de eu estar congregando aqui na igreja, era uma vida imunda, né? Uma vida que eu falo, Deus me libertou antes, já é o segundo milagre que Deus faz na minha vida, porque Amém. lá Deus já tinha me libertado de tudo. Se ele não tivesse me libertado lá atrás, eu não tinha nem passado por esse. Então eu falo assim, gente, Deus ele é muito bom e muito misericordioso. Então, o que nós devemos, a única coisa que nós devemos fazer é ser adorador dele. Com certeza. Ter o coração disponível a adorar e a servir a ele. Fora isso, nós estamos fazendo aqui vamos dizer, quando nós não estamos debaixo da vontade de Deus, estamos fazendo hora extra, porque qualquer permissão de Deus ali, você vai. Isso é verdade. Então eu falo, eu sou muito grato a Deus, mas muito mesmo. Eu me sinto devedor, totalmente devedor. Tem uma ministração do pastor Luciano, que ele fala que nós somos devedores do Evangelho. E somos mesmo, né? Mesmo que a gente faça tudo certinho, porque nós nunca vamos ser merecedor, né? Da misericórdia de Deus, da bondade dele. Mas ele é porque ele é bondoso mesmo. Ele é misericordioso, ele é amor, né? Então ele não vai deixar com que a gente viva uma vida totalmente sofrida aqui na Terra. Mas nós temos que reconhecer o poder dele, o amor dele, a bondade dele para conosco. Amém? Né? Isso é verdade. Certeza. Gratidão sempre. Gratidão, né? sempre. Por tudo aquilo que Deus tem feito. Sempre, sempre, sempre. Quanto de período foi do dia do acidente até ele voltar ali para casa e começar a dar sinais de que, vamos dizer assim, o velho Enéas, vamos colocar assim, ele está voltando na atividade novamente? Então, assim, o acidente foi no dia 7. Ele foi para o quarto liberado da UTI, se não me falha a memória, dia 16. E dia 21 ele foi para casa, só que assim, ele foi para casa de fralda, como ele falou, ele foi um bom paciente. Ele foi para casa de fralda, ele foi para casa de sonda nasoenteral, né, que ele se alimentava só pela sonda. E ele tinha feito traqueostomia, mas o médico um dia antes da alta fechou, né, a traqueostomia dele. E ele tinha bastante dificuldade de locomoção, né? Então ele sempre precisava de alguém para estar levando ele no banheiro, enfim, ele precisava de ajuda, né? E como você mesmo falou, ele não falava coisa com coisa. Realmente, quem convivia com Enéas, como eu, de dentro da minha casa, né, que nem eu falava sempre para as pessoas, quem vem só visitar não consegue compreender o contexto, mas eu que convivia com ele, eu sabia que ele não era o meu marido, que estava 100% ainda. Mas ele demorou mesmo, Marquinhos, para falar bem a verdade para você, eu acho que quase um ano. Quase um ano. Para recuperar 100%, assim, de lembrar bem das pessoas, do que datas, essas coisas, sabe? Ele demorou quase um ano. E às vezes eu ainda falo para ele assim, você lembra de tal coisa? Daí ele fica forçando, assim, mas ele lembra. Ele lembra. E eu queria só frisar que ele ficou 3 meses sem a calota, né? Que o médico precisava desse tempo para fazer a prótese. Isso. E daí ele fez a prótese em setembro. Então ele fez a prótese em setembro, daí foi outro internamento, outra recuperação dessa prótese, né? Eu ia perguntar sobre isso mesmo, desse período ali. O doutor falou que ele poderia também,
o organismo dele não aceitar e ter que retirar e ficar sem a prótese, vamos dizer. Tem alguns pacientes que não aceitam, tem que ou trocar por outro material ou ficar sem a prótese. Só que é uma região bem delicada. Os 3 meses que ele ficou ali sem a calota, a gente sempre falava, né? Nossa, tem que tomar muito cuidado, porque é como se fosse, sabe, a fontanela da criança, assim, era bem amolecido ali. E grande, né? E grande. Até tem foto. E se você ver, ainda tem bem a cicatriz aqui da prótese, né? Ele ficou bem. Mais um mocinho aqui joga futebol. Um mocinho aqui. Que bom, hein? Eu falo pra ele que agora ele é meia cabeça dura. Essa foi boa. Meia cabeça dura. Meia cabeça dura. Se der uma cabeçada com alguém, daí lascou. Não. Eu falo assim, né? Eu fiquei 7 meses sem trabalhar, né? Eu até, às vezes, me sentia vontade de estar, porque a gente é sempre acostumado na atividade, no ativismo, né? E eu retomei em casa, né? Mexendo em casa. Aí depois eu saí para fora, porque que nem ela, trabalhando na área de saúde, conhece os cuidados que deve ter, e eu falei, eu não posso querer ela preocupada agora com a situação que eu posso, né, me conter e levando até, por isso que eu falo sempre, eu sempre acreditei que Deus estava no controle das coisas, né, porque eu sou, até eu quero pedir esse espaço aqui para agradecer todas as pessoas que oraram por mim, né? Eu sei que foram não só aqui da comunidade Rema, mas também de outras igrejas, outros conhecidos, e as pessoas que me ajudaram também, porque financeiramente, porque depois eu ficava imaginando como pode as pessoas que estavam tão longe de mim, né? E às vezes eu estava chegando em casa, eu e a Fé estava chegando em casa, a pessoa estava lá batendo palma, fazia 10 minutos esperando nós para ofertar a nossa vida. E pessoas ímpias, né? Pessoas que não têm a mesma crença nossa ainda, mas que eu falo, Deus usa todas as situações para trazer essas pessoas mais para perto, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né, passar por esse momento, por esse tempo onde eu falo, eu praticamente não existia, né? Porque eu estava morto praticamente, né? E Deus ali sempre no controle da situação, sempre eu lembro que eu sempre que eu podia, eu escutava ministrações, assistia algumas coisas no YouTube de ministração, mas o principal, eu nunca deixei de vir na igreja, né? Porque eu falo, é aqui que a gente foi fortalecido. Sim. Né? E eu sou muito grato aos pastores, né? A pastor Mário e a pastora Ju, pelo tempo que eles gastaram comigo, né? Em oração, até o pastor Debas, a pastora Luísa também, e que eles foram pessoas importantes nesse processo. E depois eu falo todos que estavam orando a meu favor, né? Porque Deus escutou cada oração e atendeu também, né, as orações, e eu sou o resultado disso hoje. Com certeza. Né? É um milagre. Eu sou um milagre. Milagre. Então, eu lembrei de 2 coisas, Enéas, falando aí. Eu ia visitar ele na UTI e eu colocava os áudios da pastora Juscelene para ele ouvir, com as orações da pastora. E o pastor Mário também sempre estava lá visitando ele, orando, declarando cura, né, vida. E o pastor falava assim: fale para ele no ouvido que ele está ouvindo, declare vida, declare. E eu sempre obediente à direção do pastor, da pastora, eu falava para ele, né. E essa situação aí de provisão, eu queria muito, muito mesmo, só frisar. Marquinho, nós tivemos provisão do céu nesses tempos que o Inés ficou parado. Embora eu tenha sido chamada num outro emprego, como ele falou, trabalhei em 2 empregos, até você se ajustar ali nas situações, eu tive ajuda, assim, de pessoas, como o Inés falou,
que a gente não esperava, mas é a semente que a gente planta, a gente colhe. Com certeza. A gente teve, assim, situações mesmo de provisão da mão de Deus, da pessoa me mandar uma mensagem lá da Inglaterra e falar assim para mim: eu mandei tantos euros para você, eu espero que te ajude. E eu fui ver, era o meu salário do mês. Nossa. Então eu falava assim: Senhor, muito obrigado, sempre. Tinha uma outra amiga minha também, amiga nossa em comum lá dos Estados Unidos, ela falou assim: eu fiquei sabendo do que aconteceu, eu enviei para você uma doação. Também, provisão de Deus. Inúmeras pessoas, assim, que igual eu falei para Inés, se eu for abrir o meu extrato lá de 2023, eu tenho o nominho de cada um gravadinho, as orações que daí depois, quando ele foi conseguindo comigo, a gente deitava à noite, não sei se você lembra, eu tenho a lista das pessoas que doavam, e nós orávamos por cada uma, porque assim, a Luísa falava assim, que Deus curou ele, para ele curar outras vidas, então a gente orava por essas pessoas, nome por nome, família por família, o nome de vocês está lá, que eu me lembro, família por família, gente, não é o montante que vocês fizeram, mas é aqui, ó, o desejo do coração de vocês de ajudar cada um que deu, não importa quanto deu, somando tudo, você vê a mão de Deus em tudo. E foi muito gratificante saber que nós somos tão amados por Deus, que Deus honra aqueles que perseveram, obedecem. Isso é maravilhoso. E é nesse sentido que a gente pode falar sempre, né? A tua graça me basta, né? Como o apóstolo Paulo falava. Né? E é só a graça mesmo que pode nos proporcionar esse tipo de situação, né? Porque eu agora em junho, né? Eu falei, olha, eu tô fazendo 3 anos, né? Às vezes as pessoas, mas com 3 anos? Eu falei, não, 3 anos. Eu nasci de novo em 2023. E foi o meu nascimento, porque eu estava morto. Eu estava morto. Eu fui ressuscitado novamente. Glória a Deus. Né? Então eu não tenho dúvida disso. E eu falo sempre, eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer, para ser mais grato a Deus, né? E eu só espero que eu possa colocar meus braços, minhas pernas à disposição de Deus e que Deus possa usar. Sabe, algo melhor assim forma. que nós, ao longo da caminhada cristã, a gente vem aprendendo, né, que os desafios que a gente passa, um treinamento, uns têm um treinamento mais ríspido, outros têm um treinamento mais leve, mas todos eles são um treinamento. E dentro da caminhada cristã, todo o treinamento ele tem um propósito. E eu vejo, sim, que você, a Kátia, a família, tem um ministério grande, né, nas mãos do Senhor. E pode ter certeza que esse desafio que você enfrentou, né, vai servir de testemunho para impactar muitas vidas e, com certeza, é um treinamento muito poderoso, porque as armas mais poderosas, humanamente falando, elas são lapidadas no fogo. Elas são trabalhadas no fogo, afiadas, né? E esse fogo que você passou, esse desafio que você enfrentou, e para a honra e glória do Senhor, você venceu, pode ter certeza que dentro de você tem algo muito forte preparado para você tocar na vida de outras pessoas. Kátia, você quer trazer algo mais? Uma situação assim que o Enéas, ele antes, né, ele tinha o vício da bebida, né? E o Enéas, ele ficava no bar de segunda a segunda, né? Então ele tinha os amigos do bar. E eu queria engrandecer o nome do Senhor, porque esses amigos dele do bar fizeram lá no bar bingo, vaquinha,
juntaram um montante joia num potinho de sorvete, doações para o Neia, né? Porque eles chamam ele de Neia. Doações para o Neia. Joia. E o dono do estabelecimento, que o casal são amigo nosso, né? Porque o Enéas não visita mais o bar, mas a amizade não acabou. Nossa. Eles foram lá levar a doação. Miúdos, graúdos, tinha de tudo ali dentro. Mas não deixei de agradecer a Deus pela vida de cada um deles. E como eu falei da semente, né? Hoje o Inés não, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não bebe, não vai mais no bar. Mas eles reconhecem o Inés. E é esse que eu falei que foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, a libertação disso, né? Amém. Porque eu falo, era uma vida que para mim não existia nada, era de segunda a segunda, enquanto eu não fechava todos os bares lá, eu não saía do bar. Então eu falo que Deus me libertou disso para mim poder passar por essa outra prova, né? E ele já sabia de tudo, né? Como o Salmo 79 fala que ele sabe todas as coisas, né? Então ele já sabia que eu ia passar, mas ele estava me preparando para passar por isso. Então você vai estar liberto de tudo isso aqui, porque se você não estiver liberto, você não passa por essa, né? E não passava mesmo. Hoje eu sei. Eu sempre falo que se eu não tivesse livre desses vícios, desde bebida, cigarro e tudo mais, eu não tinha sobrevivido à pandemia. Eu não tinha passado a pandemia. Então você vê quanto Deus ele é grandioso e quanto ele sabe das coisas e está no controle das coisas, porque ele prepara nós para tudo que nós vamos passar. Com certeza. E a Bíblia fala, né, que ele não dá nada, nenhuma carga maior do que nós possa carregar, nós possa suportar. Então, como que nós não vamos acreditar num Deus maravilhoso desse? E o louvor que diz assim, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Oh, milagre, estou aqui. Glória a Deus. Aí você responde na sequência, né? Aquilo que você perguntou. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. É maravilhoso. Eu escutava 10 vezes esse louvor no carro, só repetindo ele, porque eu falei, tá contando a minha história aqui, viu? E realmente, né, porque se a gente meditar é parte do que eu vivi ali, né? Uau! Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Você e o Enéas também podem estar trazendo uma mensagem aí pro nosso pessoal que estará assistindo. Então, eu quero dizer assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode ser que hoje você não entenda a luta que você está vivendo, mas no futuro bem próximo você vai entender que tudo é para o propósito, para honrar, para glorificar o nome do Senhor, para que Deus possa usar a gente para dar essa up, para a pessoa ser mais perseverante, não perder a esperança, confiar em Deus, saber que Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. E que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E falando que Deus ele está no controle de todas as coisas, sempre. Mesmo quando nós achamos que nós estamos por cima, hoje eu vou fazer porque eu posso, eu sei. Não, você não sabe, você vai fazer porque Deus permite que se faça, ou se der errado, foi porque Deus
queria mostrar para você que você não tem controle de nada e que nós somos totalmente dependentes de Deus. E que Deus, ele não tem que dar explicação de nada para nós, né? Nós devemos fazer tudo para entender a vontade dele, né? E ser obediente à vontade de Deus. Porque quando nós somos obedientes à vontade de Deus, todas as coisas acontecem para o nosso bem. Como o pastor sempre costuma citar aquele versículo lá, né? E todas as coisas cooperam para o bem, mas daqueles que amam a Deus, né? Não é achar todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu posso fazer tudo, não. Primeiro você tem que aprender a amar a Deus, né? Isso. E colocar em primeiro lugar. E colocar em primeiro lugar, exatamente. Então, que nós sejamos pessoas que reconheçam o poder de Deus, né, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, enfim, aonde nós estivermos, nós temos que reconhecer que tem um poder maior ali. Amém. E é o poder de Deus. Amém. Não tem como não ser tocado, ministrado, não tem como não se emocionar, principalmente para quem tem contato mais próximo. O que eu quero dizer a vocês que irão assistir, que vocês aprendam a confiar no Senhor dia mais dia, que nunca é sobre nós, mas sim sobre o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Verdade. Obrigado, Enéas. Eu que agradeço, Marquinhos. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço, Marquinhos. Obrigado, família, por compartilhar nas entrelinhas aquilo que marcou a vida de vocês, marcou todos aqueles que estão próximos de vocês. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado por compartilhar. E Deus seja louvado. Amém. E essa foi a nossa conversa com o casal Enéas e Kátia no nosso canal do Fala Marquinho! Que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Fala!